Avante, turma querida, turma OAB, segunda etapa, rumo à carteira da ordem. Ponto da aula de hoje, teoria do crime. Finalzinho da última aula, chegamos lá na teoria do crime. O que eu preciso saber sobre teoria do crime para a prova da ordem, segunda etapa? Queridos, FGV não vem cobrando questões teóricas, não vem cobrando teoria, é uma prova prática. Nas questões D1 a 4 é uma prova prática, traz um problema para você resolver o problema de forma objetiva. São problemas relativamente tranquilos, sem profundidade teórica, não tem teoria, sem profundidade teórica, ok? Então, sob esse enfoque, vamos desenvolver a teoria do crime. Bom, teoria do crime começa assim, qual o conceito de crime? É aquele conceito que nós já sabemos, com 3 elementos. A estrutura crime tem 3 elementos. A estrutura crime tem o fato típico, tem a ilicitude e tem a culpabilidade. A estrutura crime tem fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico. O que compõe essa estrutura chamada de fato típico? Portanto, nesse momento, fato típico é composto por conduta, que é o comportamento humano, conduta. A conduta visa a produzir um resultado. Resultado. Pede-se uma ligação entre a conduta e o resultado. O nome dessa ligação? Nexo causal ou relação de causalidade. E, por fim, a conduta que visa produzir um resultado que pede nexo causal, ela precisa da tipicidade penal, que nós já fizemos uma boa introdução da tipicidade penal quando falamos da insignificância e da adequação social. Queridos, estes são os elementos que, em regra, compõem o fato típico. Eu sei que você chegou aqui para a teoria do crime, está morrendo de vontade de estudar a ilicitude, as causas que excluem a ilicitude, eu sei disso, mas não é hora. Eu sei que você quer estudar as causas de exclusão da culpabilidade, por exemplo, quer estudar a embriaguez, aquela embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Você quer estudar o erro de proibição, a coação moral irresistível, mas não é hora. Nós temos que começar pelo fato típico. Fato típico, vamos identificar inclusive as causas que vão afastar o fato típico. Causas que vão afastar a conduta, causas que vão afastar nexo causal, causas que vão afastar a tipicidade. Por quê? Porque eu preciso desse assunto, você que me acompanha aí pelo curso online, eu preciso dessa estrutura para identificar no processo penal exatamente o dispositivo para a minha tese absolutória. Se eu estou fazendo resposta à acusação, então eu vou pedir absolvição sumária. Nesse caso, trabalhando com teses que vão afastar o fato típico, afastar a conduta, afastar nexo causal, afastar a tipicidade, eu vou usar o inciso terceiro. Vou usar o inciso terceiro lá do artigo 397. Eu vou ter que fazer isso, porque isso vai valer ponto. Indicar um dispositivo do CPP, correspondente à tese de direito material, vai valer ponto. Então eu preciso fazer isso nas questões D1 a 4 e na peça. Na peça, inclusive, esse tema vai ser pontuado 2 vezes. Ele será pontuado na fundamentação e depois no pedido. Eu vou ter que repetir essa tese. Okay? Mas se o meu caso é de alegações finais do rito comum, alegações finais, eu estou depois da instrução, então eu vou pedir absolvição com base no 386. Se a minha tese é para afastar o fato típico, afastar a conduta, afastar nexo causal, afastar a tipicidade, eu vou usar o 386, inciso terceiro do CPP. Aconteceu o fato, está provado, mas não é criminoso, porque não há fato típico. Ok? Então eu tenho que saber essa correspondência. Estou antes da instrução, vou pedir absolvição. É absolvição sumária. Negar fato típico, não há crime porque não há fato típico, inciso terceiro. Estou depois da instrução, já teve então audiência onde as testemunhas da acusação foram inquiridas, a vítima prestou declarações, testemunhas da defesa foram inquiridas, alegações orais, o Ministério Público se manifestou e o juiz abriu vista para a defesa.
A defesa então vai fazer a peça escrita. Ora, a defesa então vai fazer alegações finais e a absolvição agora, que está depois da instrução, antes da sentença, fundamento 386, nesse caso, inciso 3º. Combinado? Então eu tenho que saber, colega do online, fazer essa correlação. Eu vou apagar então aqui a ilicitude e a culpabilidade, porque eu não preciso desse assunto. Não preciso desse assunto agora, mais tarde eu chegarei nele. Conduta então, conduta, estudando então conduta, tudo sobre a conduta. O que eu preciso saber sobre conduta? Conduta que interessa é a conduta humana. Conduta humana. Frank, por que é a conduta humana? Porque só um indivíduo nascido de mulher é que pode praticar conduta. Porque a conduta tem que ser consciente e tem que ser voluntária. Ora, a pessoa jurídica não pratica conduta, porque não age de forma consciente, nem de forma voluntária. Então, aqui nós falamos em conduta humana, indivíduo nascido de mulher. Professor, e os crimes ambientais? Nós sabemos que a lei ambiental permite a responsabilização penal também da pessoa jurídica. Veja, permite a responsabilização penal da pessoa jurídica. Não diz, e jamais poderia dizer, seria uma aberração, não diz que a pessoa jurídica pratica conduta, pratica crime. Crime é ação humana, mas diz que a PJ pode ser responsabilizada. São coisas distintas. Responsabilizar a PJ no crime ambiental é uma coisa. Mas quem pratica o crime, a conduta é a pessoa física, é o ser vivo nascido de mulher. Beleza? Ok. Quando a banca formular um problema falando que faltou consciência na conduta ou ela foi involuntária, nós teremos um caso de ausência de conduta. Então anota no cadernão para mim. Casos de ausência de conduta. Casos de ausência de conduta. Quais são os casos de ausência de conduta? Ah, professor, eu posso escrever de uma forma chique? Não. Não, porque isso não está em jogo aqui. Está em jogo a resposta mais básica possível. Ah, mas eu quero. Então você coloca assim, casos de ausência de conduta ou estados de inação. Estados de inação. Ausência de conduta ou estados de inação. Quais são os casos? Quais são os casos? Primeiro, sono. A banca vem com um problema, dizendo que o sujeito estava dormindo, ele se virou para o lado da esposa dormindo e acertou o cotovelo na esposa. Pegou na boca a cotovelada, ele dormindo, deu uma cotovelada na esposa, pegou na boca, ela perdeu os dentes, toda a zaga superior e a zaga inferior. Perdeu os incisivos centrais superiores e inferiores. E aí a banca pergunta, nesse caso, vai ter lesão corporal grave ou gravíssima? Sim ou não? Não, não há crime, porque não há fato típico, porque não há conduta, tendo em vista que a conduta foi inconsciente. Ok? Então, se o doutor promotor ofereceu denúncia e eu estou sendo chamado para fazer resposta à acusação, eu vou fazer resposta à acusação sustentando em direito material, a ausência do fato típico, pois a ausência da conduta, porque foi um estado inconsciente, e no processo penal eu vou estar indicando absolvição sumária com base no 397, inciso 3º do CPP. Ok? Segundo caso, sonambulismo. É sono também. Eu só estou repetindo porque a doutrina repete, então eu estou aqui igual papagaio, repetindo também. Sonambulismo. Ok? Terceiro caso, hipnose. Hipnose, ou seja, veio um problema e falou que o sujeito estava hipnotizado. Meu querido, como é seu nome no seu bairro? Wesley, bem lembrado, Wesley? Wesley, você está agora hipnotizado, Wesley. Você vai estuprar a nossa colega? Jéssica, não vira os olhinhos, não. Aqui na sala é o exemplo, o colega fala assim na sala. Uau, ok? Bom, então Wesley, hipnotizado, estupra nossa querida colega Jéssica. Eu pergunto, ele vai responder pelo crime? Ele? Não por quê? Porque ele atuou de forma inconsciente, ele estava hipnotizado. Quem que responde? Eu que respondo pelo crime. Por quê? Caso de autoria imediata, bem lembrado, caso de autoria imediata. Tranquilo? Tranquilo na hipnose? Ok? Aí o colega fala na prova da ordem assim, como que vai provar isso? Como que vai provar? Mentira, ele não estava hipnotizado, ele estava falseando a verdade. Querido, se a banca falou que estava hipnotizado, morreu, ele está hipnotizado. Ok? Tranquilo? Quarto caso, podemos? Respira fundo para mim aí, hein? Acelera esse negócio aí, hein? Quarto caso. Ato reflexo.
Quarto caso, ato reflexo. Imagina aqui Wesley conversando com Jéssica, estão conversando, aí Wesley tem a vontade de espirrar, está conversando de frente com Jéssica, tem vontade de espirrar e não consegue fazer a contenção da saliva. E a saliva, além de conduzir um feijão, conduziu também o rote. Que isso, professor? Acabou comigo agora. O rote. E o rote pegou no olho direito, no globo ocular, e perfurou, ela ficou cega do olho direito, ok? Aí a banca fala assim, promotor processou por lesão corporal grave. E aí? Wesley praticou crime? Não, um exemplo pouco higiênico, é verdade. Não praticou crime, por quê? Porque o espirro é um ato que é involuntário, a conduta foi involuntária. Ok? Tranquilo? Então, quarto caso, ato reflexo. Quinto caso, coação física irresistível. Venha comigo aqui o quadro número 3. Coação física irresistível. Queridos, pode ocorrer uma força irresistível. Essa força irresistível pode surgir na prova como coação física irresistível ou então força da natureza irresistível. De novo, então, pode acontecer na prova uma questão que vai falar de uma força irresistível, uma força que o agente não tinha como vencer essa força. Essa força pode vir no problema como coação física irresistível ou como força da natureza irresistível. Aqui embaixo, força da natureza irresistível. Vamos imaginar um dia, uma certa quinta-feira qualquer, que na cidade choveu muito, ok? Uma enxurrada se formou e Mévio foi arrastado pela enxurrada. Ele não conseguia segurar, tentou segurar numa árvore e foi sugado pelas águas e lançado sobre Caio. E quando ele atingiu Caio, ele deu uma cabeçada no Caio e o Caio caiu morto. Horrível essa, ok? Bom, nesse caso, o nosso amiguinho vai responder por crime de homicídio? Não, porque foi força da natureza irresistível. O mesmo raciocínio vale para coação física irresistível. O problema narra que Mévio foi compelido fisicamente, segurou a mão do Mévio e segurando golpeou a vítima. Nesse caso, nós tivemos uma força irresistível na modalidade coação física irresistível. Cuidado, eu não estou falando pressão psicológica. Estou falando força física. Ele foi forçado fisicamente, okay? A agredir a vítima. Forçado fisicamente. Nesse caso, então, nós temos um ato involuntário, uma conduta involuntária. Se ela é involuntária, é uma não conduta, não há tipo, não há crime. Ok? Sim ou não? Sim. Professor, e se a banca falar que a força era resistível? Opa, então tem crime. Se ele sofreu força resistível, tem crime. Porque a força tem que ser irresistível. Ok? Não pode confundir com coação moral. Quando eu chegar em coação moral, eu volto com esse assunto. Eu volto na pressão psicológica. Ok? Avante então? Então, quinto caso, voltei no quadro número 1 aqui. Quinto caso de ausência de conduta, que a conduta vai ser involuntária. Força irresistível. Coação física irresistível ou força da natureza irresistível. Ok? Sexto e último caso. Não são muitos os autores que falam do sexto caso. Porém, eu vou registrar, né? Seguro morre de velho. Embriaguez letárgica. Embriaguez letárgica. Cuidado com a embriaguez, porque tem 8 casos de embriaguez para a prova da ordem. 8 casos possíveis. Quando eu chegar lá na comunidade, eu vou desenvolver os casos com vocês. Hoje eu vou falar só da embriaguez letárgica. Quem aqui na sala, o colega do online pode responder também, quem já chapou o melão até a chave cair? Até da perda total. Já teve perda total? Já teve, né? Gozado, né? A turma da OAB, normalmente confessa em sala de aula, pessoal, já bebi até a chave cair. Agora, a turma que faz concurso público, especialmente os concursos da área da segurança, né, CFO, delegado de polícia, eu pergunto também. Os caras não falam não, né? Tudo santo, né? Ninguém bebe. Porque ficam preocupados. Às vezes o professor Franklin, ele vai prestar informações dizendo que eu confessei na sala que eu bebo até a chave cair. Velho, fala sério, cara. Segue a vida, ok? Bom, então você que já bebeu até a chave cair, quando a chave caiu, você entrou, entre aspas, em coma alcoólico. Adormeceu.
Nesse momento que você está dormindo, se você faz um movimento e causa um dano, esse movimento é inconsciente. Se ele é inconsciente, é um caso de ausência de conduta. Então a banca narrou que o sujeito voluntariamente chapou o melão, chapou tanto que ele apagou. Apagou, ficou lá em decúbito dorsal, ok? De barrigão para cima, não é isso? De barrigão para cima. Aí fez um gesto com o braço assim, estando dormindo, e acertou um colega ao lado, perfurando o olho direito. Vai responder por lesão corporal grave? Não, porque esse ato foi o quê? Ato foi o quê? Inconsciente. Aí o colega falou assim, nossa, Frank, o escritório que eu faço estágio, tem um caso lá que eu vou usar essa tese. Vou até falar que foi você que ensinou, porque isso, meu querido, não fala isso, que atrapalha a minha vida. Qual que é o caso? Você estava dirigindo, alcoolizado, ele bateu o carro e matou alguém. Vou falar que ele dormiu. Dormiu, então embriaguez letárgica. É disso que eu estou falando? Não, né? Não é disso não, né? Porque se ele está conduzindo o veículo automotor de forma imprudente, essa velocidade, alcoolizado, e dorme ao volante, opa, já era, porque colocou o veículo em movimento estando alcoolizado, dançou. Ok? Vai responder pelo resultado. No caso aí, 302, parágrafo 3º do CTB, pena de 5 a 8 anos de reclusão. Interessante, hein? Um crime culposo com pena de reclusão. Ponto? Ponto? Ok. Vencemos então os 6 casos de ausência de conduta. Tranquilo? Agora, essa conduta consciente e necessariamente voluntária, ela pode ser uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva. Então nós temos conduta comissiva e conduta omissiva. Conduta comissiva é a ação. E conduta omissiva, adivinha? Está estudando a matéria, gostei. Ô, professor, sem sacanagem hoje, hein? Omissão, ok? Então nós temos ação e omissão. Vamos corrigir um defeito aqui, um defeito que eu já tive também? Por favor, não confunda conduta com ação. Não confunda. Conduta é gênero, que tem como espécies a ação e a omissão. Ok? Muito feio o sujeito falar assim, a ação de omissão, nossa, na canela, ai, ação de omissão pegou na canela, velho. Ok? Então, a conduta omissiva, a omissão que constitui uma forma de conduta, combinado? Conduta é gênero que tem como espécies a ação e a omissão. Avante, avante. Amigos, conceito de ação. A ação constitui o movimento muscular. A ação constitui a realização, perdoa que faltou a palavra realização. A ação constitui a realização do movimento muscular, o finalzinho você sabe, de forma consciente e voluntária. A ação constitui a realização do movimento muscular. A ação constitui a realização do movimento muscular de forma consciente e voluntária. Colega do online, presta atenção aqui no símbolo, ó. Maior. A maior parte dos crimes no Código Penal e fora dele vai ser composta de crimes de ação, crimes de movimento muscular. A ação constitui a realização do movimento muscular de forma consciente e voluntária. Professor, quando você fala, uma dúvida que é comum, hein? Quando você fala de realização do movimento muscular consciente e voluntário, você já está discutindo o dolo e a culpa? Não, eu estou antes do dolo e da culpa. Eu estou antes. Ok? Eu estou antes disso. Ok, realização do movimento muscular de forma consciente e voluntária. A maior parte dos crimes no Código Penal e fora dele, essa maior parte vai ser composta de crimes de movimento muscular, de ação. Por exemplo, quais são os crimes que vão à júri? Eu vou esquecer na matéria, se vocês me ajudem. Se o Frank esquece, ferrou. Quais são os crimes que vão à júri? O colega fala, dolosos contra a vida. Eu sei, criatura, eu quero saber quais. Isto. Lembra lá? Já fizemos a brincadeira com as penas aqui, não já fizemos?
Hã? Já fizemos, já fizemos? Sim ou não? Não? Então aqui é brincadeira com as penas. Homicídio, 121. 121 tem o caput, que é 6 a 20 anos. Homicídio tem o parágrafo 2º, qualificado, que é de 12 a 30 anos. Homicídio. Nós temos também o artigo 122. 122 fala da instigação, do induzimento, do auxílio ao suicídio. Se acontece a morte da vítima, pena de 2 a 6 anos. E se a vítima sofre lesão grave, a pena vai ser de 1 a 3 anos. Não é isso? 1 a 3 anos. Que legal. Isso aqui é reclusão, isso aqui é reclusão, isso aqui é reclusão, isso aqui também é reclusão. 123. Infanticídio. Matar o próprio filho durante logo após o parto, uma influência do estado puerperal. Pena, confere para mim lá, 2 a 6 anos, mas de detenção. Olha que legal. Crime com pena de detenção e que vai a júri. Quem está faltando nesse grupo? Nesse nosso conjunto que é o IA. Quem está faltando? Está faltando o A, né? Para formar o conjunto IA. A de quê? A de quê? A de aborto. Aborto. Aborto nós temos no 124, quando a gestante pratica a manobra em si mesma, ou então consente para que outro, como diz o código, lhe pratique o aborto. Nesse caso, pena de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos de detenção. Que legal, mais um crime apenado com detenção que vai a júri. Bom, mas ainda tem um aborto do 124, que é aquele aborto praticado. 125, professor. 125. Aquele aborto praticado sem o consentimento da gestante. Crime grave, diz o legislador, que nesse caso a pena é de 3 a 10 anos de reclusão. E por fim, o aborto do artigo 126, que é o aborto praticado com o consentimento da gestante. Pena de 1 a 4 anos de reclusão. Certinho as penas aí? Certinho? Conferiu? Conferiu tudo certinho? Ok. Aí eu pergunto assim, o aluno me pergunta, professor, por que você colocou as penas todas? Só para mostrar que eu sei a matéria. Isso não me ajuda em nada, eu só decorei, ok? Bom, mas o que me interessa é o seguinte, esse crime aqui é de ação, 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 ação. Isso para mostrar que a maior parte, eu peguei os crimes do título 1º, capítulo 1º do Código Penal, eu peguei todos. E todos são crimes de ação. Os crimes que vão a júri são crimes de movimento muscular. Só para mostrar para vocês, ok? Tranquilo? Ok? Bom, para baixo aqui então, omissão, não é isso? Bora lá? Conduta omissiva? Omissão. Bom, se a ação é a realização do movimento, adivinha? Omissão constitui a abstenção do movimento muscular. Omissão constitui a abstenção do movimento muscular. A omissão constitui a abstenção do movimento muscular. O final você sabe? De forma o quê? Consciente e voluntária. A abstenção do movimento muscular de forma consciente e voluntária. Queridos, aqui nós temos a menor parte dos crimes. Menor parte dos crimes no Código Penal e fora dele. Mas não se engane, hein? Não se engane. As piores questões estão aqui. As piores questões estão aqui para crime omissivo. Então, vamos prestar atenção nisso. FGV ama esse assunto. Bom, então nós temos a conduta omissiva, a omissão que forma o crime omissivo. Então nós temos o crime omissivo. Esse crime omissivo tem uma subdivisão. Omissivo próprio e omissivo, nota 1000, o colega está estudando a matéria, falou para mim aqui, olha, impróprio. Esse tal omissivo impróprio tem um outro nome, muito bem, que a FGV ama de paixão. Então eu vou colocar de vermelho, inclusive. Ama essa expressão. Omissivo impróprio, também chamado comissivo por omissão. Comissivo por omissão. Rogério Greco, aliás, conversamos ontem, porque ele coordena um curso de pós-graduação
em segurança pública. E conversamos ontem sobre esse curso. Muito legal esse autor, hein, Rogério Greco. Rogério Greco. E ele, por que citaram o Rogério Greco aqui? Só para falar que nós conversamos ontem? Não. Para dizer que eu estava no livro do Rogério, novamente preparando a aula, e ele falou comigo assim no livro: Franklin, ele conversa assim mesmo. Franklin, lembre-se de falar para os alunos que também o omissivo impróprio é chamado de omissivo qualificado. FGV ainda não usou essa expressão. Tantas provas, ela não usou essa expressão. Então a gente acredita que não vai usar, ok? Então nem precisa guardar não, ok? Mas existe também essa expressão omissivo qualificado. Quero muito que você guarde impróprio e comissivo por omissão, ok? As duas. Possivelmente, se essa for a resposta na FGV, a questão deu uma 4, a banca vai falar assim: quem escreveu omissivo impróprio ou comissivo por omissão, ganhou 0,2, ok? Ela não vai exigir os dois nomes, não, ela vai aceitar um ou outro. Um ou outro. Eu preciso dizer que são sinônimos para você guardar, ok? De tão importante esse assunto, ele merece um quadro comparativo. O professor tem que fazer uma comparação entre o omissivo próprio e o omissivo impróprio. Bora lá? Quadro comparativo? Eu vou usar a minha planilha aqui, vou usar o Excel, ok? Se você esperar, no finalzinho eu deixo você copiar ou fazer uma foto, inclusive para colocar no grupo dos colegas, não é isso? Os colegas têm o grupo do WhatsApp, não é isso? Então pode ao final colocar a foto. Se quiser eu fico até do lado para assim ficar mais legal, ok? Mas se quiser copiar ao mesmo tempo, não tem problema, ok? Então eu vou pegar o pincel preto e vou escrever aqui omissivo, o quê? Próprio, não é isso? Primeiro. E aqui eu vou colocar quem? Omissivo? Impróprio. Com aquele outro nome para sempre você se lembrar, também chamado de comissivo por omissão. Ou, não é isso? Olha o ou aqui, ó. Ou! É uma coisa ou a outra, ok? Beleza. Características do omissivo próprio. Para facilitar a minha aula, eu vou falar omissivo P. Senão ela não fala assim. O que ele está falando agora? Próprio ou impróprio? Não escutei. Então, omissivo P. Pode ser? A aula tem legenda também, né? Omissivo P. Queridos, omissivo P. Vou usar agora o pincel azul. Omissivo P. Omissivo P. A omissão vai estar descrita, a abstenção do movimento muscular vai estar descrita no tipo penal. No tipo penal. A omissão vai estar descrita no tipo penal. Aqui, ó. Esse círculo mal feito, cortado pela metade, é o símbolo que eu utilizo nos meus estudos para marcar que ali tem um crime. Então, quando eu vejo uma norma falando de um crime, eu faço esse símbolo do lado. Ok? Então, um círculo mal feito cortado pela metade, na minha legenda significa que aqui eu tenho um crime. Se eu tenho um crime, na primeira parte, na parte de cima, vai existir a descrição da conduta. E na parte de baixo, na segunda parte, vai estar a sanção penal. Então, parte de cima, preceito primário, descrição do comportamento criminoso. Parte de baixo, sanção penal. Sanção penal, ok? Pena. Pois bem. Quando o crime for omissivo próprio, nessa parte de cima aqui, obrigatoriamente você vai encontrar o verbo deixar. Em regra, o verbo vai ser o deixar. A omissão vai estar descrita aqui, em regra, com esse verbo. Mas pode aparecer o verbo abandonar também. Combinado? Em regra, vai ser o verbo deixar. Certo é que nessa parte de cima, obrigatoriamente, a conduta omissiva tem que estar descrita. Normalmente, em quase todos os exemplos, por meio do verbo deixar. Ok? Por meio do verbo deixar. Estamos juntos? Estamos juntos? Ok. Beleza, então. Então, vou colocar aqui, ó. Em regra, é o verbo o quê? Deixar. Professor, mostre um exemplo. Deixa comigo. Mostre um exemplo. Ok. Você que está com o código aberto aí. Código aberto. Vá ao artigo 135 do Código Penal. Ou então marque aí para depois abrir
Vá ao artigo 168A. 135, omissão de socorro. 168A, apropriação em débito previdenciária. Vá ao artigo 319A. É um crime que não tem nome, alguns autores falam que é uma forma de prevaricação. Vá também ao artigo 320, condescendência criminosa. 320, aliás, curiosidade, a 320 traz a menor pena. Na segunda parte, que é o preceito secundário, onde tem a sanção penal, é a menor pena que eu conheço para crime. Eu não conheço um outro modelo de crime, um outro exemplo, que vai ter uma pena menor do que o crime de condescendência criminosa. Olha que pena ridícula. De 15 dias a um mês. Legislador, não tem sentido a manutenção dessa condescendência criminosa. O Código Penal tem que perder um pouco da gordura. Tem que fazer academia. Se até eu conseguir perder peso, por que o Código não pode? Okay? Então está sobrando. Isso aqui para mim é absurdo. Mas é crime ainda, hein? Perdi 20 quilos. Muito bem. Como é que é? Não pareço não? Que isso, meu filho? Perdi 20, ok? Voltei. Fiquei bem, obrigado. Então, condescendência criminosa. Olha o verbo, deixar. Deixar o superior por indulgência de responsabilizar o subordinado que praticou infração no exercício do cargo. Ou, quando lhe faltar competência para fazê-lo, deixar de levar o fato ao conhecimento da autoridade. Pena detenção de 15 dias a um mês. Ridícula, ok? Verbo deixar, isso é crime. Ainda, como exemplo, por último, artigo 323 do Código Penal. Abandono de função. Olha o verbo abandonar aí. Olha o verbo abandonar. 323, abandono de função. O verbo é abandonar. Não é isso? Abandonar também serve para a gente. Okay? O deixar está escondido aqui. Como? Professor, o aluno sempre faz essa comparação. É normal nesse ponto da aula. Lá no Código Penal Militar, aparece crime de deserção. É muito semelhante ao abandono de função? Sim, eu vou dizer que são crimes semelhantes. Mas cuidado, porque deserção é legislação castrense, legislação militar. Aqui é Código Penal comum, abandono de função. Como que o servidor pode abandonar o seu cargo, fora dos casos legais? Deixando, olha o deixar aí, deixando de realizar as atribuições do cargo. Ok? Professor, gostei. Estes são os únicos crimes do Código Penal? Quem falou isso? Claro que tem outros com o verbo deixar. Eu aqui peguei alguns exemplos. Fechado? Fechado? Voltei lá para o ponto da aula. Vencemos, então, no omissivo próprio a primeira característica. Segunda característica. O omissivo próprio ele vai ser chamado sempre de crime unissubsistente. Ele vai ter essa característica sempre de ser um crime unissubsistente. O que é isso, Franklin? Unissubsistente. Eu conto tudo para o aluno, hein? Até um macete que eu usei no passado para entender a matéria. Unisistente. Existente de existência. Aí eu completo para guardar. Uniexistência, ou seja, existência em ato único. Crime de ato único. Só tem um ato. Não permite o fracionamento da conduta em atos. Não vai existir um segundo ato. Então ele é o quê? Unissubsistente. Repete, professor. Sim. Crime de ato único obrigatório. Ok? Crime de ato único obrigatório. Crime que não permite o fracionamento da conduta em atos. Portanto, ele é crime sem possibilidade de tentativa. Sem possibilidade de tentativa. Não cabe tentativa. Daqui a pouco eu vou arrolar os crimes que não admitem a tentativa. Esse vai estar lá. Quarta característica. Quarta. Ele também vai ser considerado crime de mera conduta. Mera conduta. Frank, o que é crime de mera conduta? O legislador só descreve conduta, não tem resultado algum. Venha comigo aqui, venha comigo. 135. Deixar de prestar assistência. Não tem resultado algum descrito. Só falou deixar. Deixar de fazer o recolhimento lá daquele valor que foi descontado do empregado. Não foi repassado para a Fazenda, o INSS, por exemplo, não repassou. Olha o crime praticado aí. 320. Deixar de responsabilizar o subordinado. Não está falando de resultado algum. Então ele é crime o quê? De mera conduta. Por ser de mera conduta, ele vai ser crime
crime sem resultado. Sem resultado. E por fim, até hoje, sempre foi apresentado como crime doloso. A doutrina aceita, em regra, que esse crime sempre vai ser doloso. Não tem forma culposa. Vai ser crime doloso. Não sem razão. Bora lá no quadro 3 de novo. Quadro 3. Crime doloso, não tem presunção de culpa. 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 Não tem forma culposa. Avante? Avante? Avante. Queridos, vamos guardar então as características do crime omissivo P. Bora pro IN? Bora pro IN? Ô, professor, o que é IN? Você não olhou a legenda. IN na legenda significa o quê? Impróprio. Então, omissivo IN agora, hein? Omissivo IN. Qual é o outro nome do omissivo IN? Comissivo por omissão. E aqui rendendo as homenagens ao autor Rogério Greco, omissivo qualificado também. Ok. Vou usar o pincel vermelho, ok? Pincel vermelho agora. Omissivo IN. Omissivo IN. A tal da omissão, ela não vai estar descrita na parte especial. A omissão agora, o tal do deixar, então a omissão, não é isso? O tal do deixar, a omissão vai estar descrita na PG do CP, hein? Na parte geral do Código Penal. A omissão vai estar descrita na parte geral do Código. Precisamente onde, professor, na parte geral? Muito bom, 13, parágrafo 2º do Código. Relevância da omissão. A omissão será penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. Devia e podia agir para impedir o resultado. Relevância da omissão. Artigo 13, parágrafo 2º. Duas coisas, dever agir e poder agir para impedir o resultado. Amigos, então vamos lá, hein? Vamos entender esse crime e por que ele é chamado de comissivo por omissão, ok? Primeira informação, não é qualquer pessoa que vai poder responder por esse crime, não. Não vai ser qualquer pessoa, não. Somente aquele que devia agir. Devia agir. Ora, quem deve agir é quem tem a obrigação de impedir o resultado. Então ele é garantidor. Ele é garantidor da não ocorrência do resultado. Garantidor da não ocorrência do resultado. Só pode ser praticado por garantidor. Ok? Por garantidor. Bom, quando nós olhamos para o Código Penal, vem aqui no meu código, esse retângulo mal feito, cortado pela metade, é o Código Penal. Aqui nós temos a parte geral e aqui nós temos a parte especial. Não é isso? Aí eu olho aqui para o artigo 121. O que está escrito lá? Mais bela, exata, perfeita definição de crime. Matar alguém. Duas palavras. Matar alguém. Olha que perfeição. Okay? Pois bem, matar alguém é um crime. É um crime comissivo ou omissivo? Será que esse crime comissivo pode ser praticado por meio de omissão? Será que esse crime comissivo pode ser praticado por meio de omissão? É uma pergunta, hein? Vamos pensar o caso? A mãe chega em casa com seu filho recém-nascido. Não está, colega do online, não está sob a influência do Estado, ela não se encontra sob a influência do Estado puerperal. Eu não quero discutir aqui. Infanticídio, é homicídio. Deixa isso para a Raíssa, ok? Eu quero discutir com vocês o homicídio só. Então ela chegou em casa com o filho recém-nascido, não se encontra sob a influência do Estado puerperal e resolve matar o filho, privando-o de alimentos. Ela fala para o filho assim, não vou dar leitinho. Recém-nascido, hein? Criança esguelando.
não vou dar peitinho. E fica sem alimentar a criança por 5 dias, a criança morre. Cadáver descoberto, aquele mau cheiro todo, cadáver descoberto, acionada a polícia, rabecão recolhe o cadáver, exame cadavérico comprova que morreu de inanição, privação de alimentos. A mãe é levada perante a autoridade policial, aliás, delegado que estudou aqui no Prolabore, como muitos, não é isso? Pois bem, o delegado fala assim, mãe, você vai responder por homicídio doloso. Ela fala assim, delegado, você não estudou no Prolabore, não estudou, porque homicídio é um crime comissivo. Se é comissivo, quadro número 1, ele é crime de ação. Realização de movimento muscular. Aí ela faz aquela carinha de Garfield. Eu não fiz nada. Realmente ela não fez nada. Ela não teve o quê? Movimento muscular. Nós tivemos a abstenção do movimento muscular. Porém eu pergunto, os pais, durante o poder familiar, têm a obrigação de cuidado em relação aos filhos de tenra idade ou não? Tem alguma lei que diz isso? Fiquei em dúvida agora. Tem alguma lei que diz isso? Tem uma lei maior chamada de Constituição Federal ou não? Tem uma outra ordinária chamada de Código Civil? Tem negócio de estatuto da criança e do adolescente também, não? Ou mudou esse negócio todo? Tem, não tem? Então nós temos lei que atribui aos pais essa garantia, essa obrigação. Combinado? Então ela vai responder não pelo crime de omissão de socorro, que seria um crime omissivo P. Ela vai responder pelo crime omissivo impróprio, ou comissivo por omissão. Então ela vai responder pelo crime de homicídio, artigo 121. Mas se eu coloco tão somente dessa maneira, não tem tipicidade disso, porque o homicídio fala matar. Fala de conduta comissiva. Portanto, eu vou ter que combinar com artigo o quê? 13, parágrafo 2º, do Código Penal. Ok? Deixei um espaço aqui porque eu vou ter que preencher com a linha. Parágrafo 2º tem 3 alíneas, daqui a pouco eu preencho. Então, Franklin, sempre que for crime omissivo também chamado comissivo por omissão, sempre vai ter que combinar com 3 para segundo? Sempre. Se a banca pedir para você, realize a tipicidade, descreva o que foi praticado. E se você não combinar assim, vai perder a pontuação referente a essa resposta. Dependendo, pode até zerar. Professor, nesse caso, o fato de ser filho, que ela matou o próprio filho, não é isso? Nós teremos nesse caso também agravante, crime praticado contra o descendente? Não, nesse caso não. Por que nesse caso não? Porque o fato de ser descendente é que trouxe a garantia. O fato de ser descendente é que implicou a responsabilidade pelo homicídio. Então você não pode usar essa circunstância que funcionou como elementar desse crime porque o crime passou a ser o deixar causando a morte. Não pode atrair essa circunstância 2 vezes, uma para configurar o crime e a outra para aumentar a pena, como agravante. Porque isso significa bis in idem. Interessante essa expressão, né? Bis in idem. Quando eu fiz faculdade, eu achava que era uma palavra só. Porque a turma fala rápido, né? Bis in idem. Isso é um bis in idem. Então eu achava que era uma palavra. Quase caí de costas quando no cursinho eu aprendi que não, é bis in idem, não é isso? É que a gente fala rápido, é bis in idem. E outra coisa, bis. Aí eu descobri por que aquela caixinha de chocolate, que tanto contribuiu para meu longo período de obesidade, negócio de bis, é porque é de novo, né? Então, bis in idem. O princípio é não, ne bis in idem. Não 2 vezes pelo mesmo fato. A mesma circunstância não pode repercutir 2 vezes. Ok? Então, nesse caso, não usa agravante. Descendente. Tranquilo? Agora, olha que legal aqui o que eu coloquei para vocês aqui, hein? Comissivo pode ser praticado por meio de omissão? A resposta é o quê? Sim, não é isso? Sim. A doutrina, em vez de explicar nos manuais dessa maneira, que o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão é aquele crime comissivo de ação que pode ser praticado por meio de omissão, faz de uma outra maneira, que eu vou mostrar para vocês. Vou dar um segundo exemplo. Artigo
217A. Ficou feio você aqui, não é isso? Artigo. Outro tema legal, fantástico, crimes contra a dignidade sexual, que a professora Raíssa manda muito bem. Crime de estupro de vulnerável. Não é isso? Aí a banca narra o seguinte, que a mãe, foi questão do FGV, a mãe chegou em casa trabalhando mais cedo e viu o namorado, da janela viu o namorado, transando com a sua filha de 11 anos. Nojento, absurdo, conduta repugnante. O que ela fez? Passou a semana inteira a chegar mais cedo para confirmar. Todos os dias a filha era molestada naquele horário. O que ela fez? Nada. Ora, o sujeito que estava praticando o ato sexual com essa jovem de 11 anos, qual o crime ele praticou? 217A. E a mãe que se omitiu e que não socorreu essa filha? Também, não é isso? Aí o colega colocou na prova assim, a mãe também. Também vale ponto? Não, né? Também não vale ponto não, né? O outro coleguinha falou assim, a mãe, idem. Idem vale ponto? Não. O outro coleguinha, pior ainda, fez assim, 2 pauzinhos. Mesma coisa, né? Esse que fez 2 pauzinhos, até facilitou a vida do examinador, por quê? Falou que esse símbolo aqui, ele identificou a prova. Identificou a prova, zerou. Zerou. Não leu o resto. Não pode fazer símbolo na prova não, combinado? Ok. E a mãe então? A mãe, artigo 217A, 217A, combinado com? Combinado com 13, parágrafo 2º, daqui a pouco eu falo a linha para vocês, a letrinha, ok? Por hora não. Tranquilo? Vamos fechar esse pontinho aqui então, que eu quero decorar com vocês? Então, crime comissivo pode ser praticado por meio de omissão. Nome desse crime? Comissivo o quê? Omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Olha que legal agora, no quadro comigo aqui no quadro. Eu tiro o pode ser praticado, deixo por, tiro o meio, deixo omissão. Comissivo por omissão. O aluno olha online, né? O colega da sala olha para mim assim, aprendi. Por que comissivo por omissão? Comissivo que pode ser praticado por meio de omissão. Legal? Tranquilo? Ok? Então, agora explicando agora as alíneas do parágrafo 2º. Vamos lá? Explicando então as alíneas do parágrafo 2º. Parágrafo 2º, a linha A. Primeiro garantidor, a linha A. Primeiro garantidor, a linha A. No cadernão, então, coloca para a letra A. Que garantidor é esse? Escreva assim, dever legal. Garantidor por dever legal. Garantidor por dever legal. Esse garantidor, você vai usar, letra A, quando tiver uma lei que atribuía ao agente o dever de agir. Como no caso da mãe. Ok? Então, a letra A eu vou colocar aqui, ó, letra A, venha comigo. Letra A. Quando existir uma lei que determinava ao agente garantidor, uma lei, que ele atuasse. Então, a tipicidade leva a letra A, 13 para o 2º, letra A. Como acontece no caso da mãe. Aqui também, já tirei do quadro, o estupro também seria letra A. O estupro também seria o quê? Letra A. O policial que assiste um furto ser praticado e nada faz para impedir, podendo fazê-lo. A linha A, porque a Constituição fala que integrante da segurança pública tem que agir. Então ele responderia pelo crime que está sendo praticado em razão da sua omissão por dever legal.